era só uma bolinha, você não deu atenção devida e virou uma dermatite daquelas pavorosas, essa bolinha pode ser o seu pior pesadelo, Dudu, acredite. E eu vou dar alguns recados muito importantes antes da gente começar a nossa live de fato. O primeiro é que a nossa live ela vai ficar em parte disponível aqui no nosso canal no Instagram, em torno ali de uns 15 minutos. Mais um pedaço dela mais adiante a gente vai colocar lá no meu canal no YouTube, em torno de 20, 30 minutos. E o conteúdo na íntegra só para quem estiver agora ao vivo. E para os meus alunos do Natupet Manual Dermocare, que não são treinados com as ferramentas, então são aulas complementares para a galera. Tá legal? Então, gente, se você tá aqui, não vai embora, que você vai assistir tudo que eu vou falar e o que eu vou falar hoje promete. Tá legal? E o terceiro recadinho, o segundo recadinho, é que a gente vai fazer uma imersão hoje sobre o tema piodermite. Então essas bolinhas que vocês veem por aí no animal de vocês, elas têm um nome que se chama piodermite, elas têm uma variação visual, né, que a gente vai ver hoje, mas o nome que vocês vão começar a utilizar e o termo é a piodermite. Então, a gente vai fazer uma imersão, vai entender os critérios que precisam ser obedecidos para que você tenha sucesso no controle desse sintoma. E terceiro recadinho, eu já estou lhe antecipando e lhe convidando. Eventualmente eu faço um evento, né? Eventualmente, de tempos em tempos eu faço um evento chamado Semana do Pet Alérgico. E através desse evento, que é uma imersão de 3 dias, tem uma comunidade do evento, tem toda uma interação. Eu faço uma apresentação do método VBP na íntegra, como ele funciona, por que ele pode mudar a tua vida, como é que ele transformou a vida dos meus alunos. Então em 3 dias você vai ver assim, a sua cabeça vai explodir. E a gente já está começando a se organizar para a próxima semana do Pet Alérgico. Então, se você tem interesse em fazer uma imersão gratuita, entender mais sobre o processo de controle de crises e domínio da alergia através de um método saudável, que não envolve alopatia, então lá no link da bio eu vou estar deixando informações sobre. Tá legal? Beleza! Então, ó, na nossa live de hoje, eu vou sempre trago um presente para vocês, fora o conteúdo impecável que eu trago, né, galera? Mas hoje a gente vai ter uma receitinha de um shampoo para piodermite que tem lá no material do Natupet. Então, para você que é um natureba do Natupet, você vai poder pegar a sua receitinha, olhar para ela com outro olhar, complementar. Para você que ainda não é, tome nota de tudo que eu falar, não só da receita, porque ela vai vir no final, tá? E detalhe, quem ficar pro final, eu sei que vou deixar pro final só para vocês ficarem aí. Não, vai ter muito conteúdo de valor aqui. Eu vou falar muitas coisas para você que você nunca ouviu dentro do consultório. E provavelmente do jeito que eu vou te falar, menos ainda. Tá? Então não tem muito conteúdo de valor, mas eu vou dar ainda mais uma sobremesinha. Sabe aquela cereja em cima do bolo? Então vai ter uma cereja em cima do bolo que é o suprassumo do controle da piodermite. Então, para você acelerar os seus resultados, para quem ficar até o final, além do shampoo, eu ainda vou te falar de mais uma outra coisa, tá? Então fica aí. Bom, seguinte, se você é tutor de pet alérgico, tá sofrendo com piodermite aí, tá gastando muito dinheiro, a gente sabe que você gasta, tá gastando em remédio, né? Shampoos medicamentosos, pomada, ou você não tá concordando com esse jeito convencional que estão conduzindo o tratamento do teu animal, ou você não tá vendo mais resultados como você tinha anteriormente, esse conteúdo foi preparado todo para você, em detalhes. E o primeiro ponto que a gente vai abordar são 4 motivos para você levar a sério uma pequena bolinha, uma pequena protuberância, assim, aquela que você passa o dedo assim, sente um volumezinho em cima da pele. 4 motivos aqui do porquê você precisa, de fato, começar a se preocupar com isso e ter mais atenção a isso. Eu preparei alguns slides aqui para mostrar para vocês. Cadê? Primeiro, aqui. Bom, primeiro, o sintoma ele sempre vai começar simples. Ele vai começar com uma coisa discreta, que a gente já vai ver aqui alguns sintomas discretos, tá? Só que isso não quer dizer que eles não vão piorar. Então, esse aqui são 2 casos de tutores diferentes, de alunos diferentes em fases de crise. São 2 shih tzus diferentes, uma menina e um menino, e é no mesmo lugar a lesão, é no rabo.
Esse animal se coçou violentamente de uma bolinha. Olha como é que ficou esse aqui. E olha como é que ficou esse aqui. Tá? Esse aqui ainda ficou mais feio, mas eu não achei a foto que estava horrorosa. Né? Então a gente ficou com essa foto aqui e o animal já não deixava mais tocar. O negócio estava muito sério. Então o primeiro motivo que você tem que levar em consideração quando é só uma bolinhazinha é que isso vai piorar mais dia ou menos dia. E se você não se antecipar, você vai ter que resolver o BO mais pancada lá na frente. Ou você resolve mais fácil ou você resolve mais difícil. Qual é a sua escolha? Eu acredito sinceramente que todo mundo aqui ia preferir escolher pelo mais fácil. Só que como ninguém entende isso, ou ninguém está atento a isso, que tem uma escada sintomática, só resolve quando realmente está assim, pelo fio da meada. Quando tem que ir para o veterinário, quando tem que fazer tratamento, quando tem que fazer um monte de coisa. Não se buscou interromper quando era pequeno, quando era discreto. Ou a forma que está se buscando interromper quando é pequeno e discreto, como eu já vou falar, não tá bacana. Em algum momento isso aí vai estourar também, tá? Então, a falta de clareza do que tratar essa bolinha vai fazer o tutor utilizar produtos aleatórios, sempre indicados por uma terceira pessoa, que pode ser o veterinário, pode ser o dono do canil que vendeu o animal para ti, pode ser aquele groomer do pet shop, pode ser aquele colega do grupo dos tutores dos animais. Então, geralmente vem uma indicação porque na cabeça dele ele normalmente não pensa sozinho, tá? Então, sem critério ele vai escolher o que ele está acostumado, que é remédio, tá bom? Terceiro motivo do porquê que eu tenho que prestar atenção nessa bolinha. Essa bolinha geralmente traz um sintoma em paralelo e ele é o que mais chama a atenção de todo mundo. Se você não resolver a bolinha, esse sintoma ele vai vir assim, quase que de mão dadas com a bolinha, que é o que te chama a atenção, que é a coceira. Então, o principal responsável pela intensificação dos sintomas é a coceira nesse animal. Ele vai se coçar numa violência, numa frequência, né, de uma determinada forma. Ele pode unhar, ele pode mordiscar, ele pode lamber, ele pode esfregar, mas ele vai coçar numa determinada frequência, de uma forma, em uma intensidade que vai gerar um quadro como esse rabo aqui, ó. Esse aqui arrancou o pelo, né, esse animal arrancou o pelo, aqui tá começando a arrancar também, já lesionou embaixo. E isso aqui começou com uma simples bolinha, tá? Começou com uma piodermite. Então, se você não quer que a coceira esteja aí, você tem que olhar para a pele e ver por que a coceira tá... não tem nada, eu já vasculhei inteiro. Será que está vasculhando com a atenção necessária? Em geral, a coceira vem até antes da bolinha, mas sempre tem um de mão dada ali, que está chegando junto. Se ele ainda não se mostra nos teus olhos, ele está muito próximo. Então, presta atenção nessas sinais que o teu animal está dando, tá? E quarto, esses sintomas vai deixar o tutor preso dentro de um ciclo vicioso de tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso ele vai começar a danificar o organismo do teu animal mais dia ou menos dia. Porque é cíclico. Você já percebeu que o sintoma vem, esse sintoma ele vai embora com o tratamento e depois de um tempo ele volta. E aí você tem que de novo tratar, e aí ele vai embora com o tratamento e depois de um tempo ele volta. Aí vira esse ciclo. Então, quanto mais tratamentos convencionais você faz, você vai ficando preso nele, porque é consequente, né? O sintoma ele vai ficando pior, você vai danificando o organismo do seu animal. E tenho certeza absoluta que você não deseja danificar o organismo de um animal que vive aí tão pouco tempo e é tão pequeno, mesmo sendo grandões, ainda são menores que nós, né? Então, esses 4 motivos, eles são introdutórios na tua cabeça para que você possa entender que esse assunto vai muito além de um shampoo, de uma pomada, de um hidratante, de alguma outra coisa. O importante é entender qual é a motivação que você precisa ter para ir adiante e não deixar o sintoma piorar. Sempre foquem nisso, não deixar o meu BO virar um BOzão, tá? E assim, uma das coisas que faz o tutor ter dificuldade na hora de escolher, na hora de tomar tomada de decisão do que ele vai fazer na vida desse animal, se trata dele não saber identificar o quadro sintomático, tá? Então, ele não consegue identificar esse sintoma. Deixa eu trocar aqui no outro dia eu fiz e ficou bem legal, peraí, pra gente ficar olhando. Cadê? Aí aqui, pronto, assim.
Bom, então o que acontece? Esse tutor ele não consegue muitas das vezes identificar o que é o quadro de piodermite. Então, se você não souber identificar como é que se manifesta na pele do teu animal, o sintoma ele vai ser um candidato de... Esse animal ele vai ser um candidato para fazer novos ciclos de antimicrobianos. Porque a piodermite ela é um sintoma que ela vai devagarinho até gerar o quadro de infecção. Ela passa por todas as fases até gerar o quadro de infecção. E o teu animal ele não vai ter só uma vez. Porque, em geral, esse micro-organismo que está na pele, ele está por lá. E por uma solução de continuidade que a gente vai falar aqui hoje, essa bactéria ela acaba entrando. Quando ela acaba entrando, ela começa a fazer uma bagunça, gerando um processo de infecção. E quanto mais focos são disseminados, mais impactante é o estado do animal, né? Quanto maior a coceira, maior a violência, mais focos ele tem, as chances de você chegar no consultório e o veterinário não te dar antibiótico e corticoide são mínimas. Ele provavelmente vai receitar algum ciclo de antibiótico de no mínimo 20 dias. E esse ciclo é no plural, são ciclos. E isso, gente, não é um problema só para o bolso de vocês. Isso é um problema para a saúde do animal de vocês. Mas o bolso é algo que importa bastante, porque não está barato o que a indústria veterinária está mostrando pra gente aí de opção. Eu pesquisei assim rapidamente, faz muito tempo que eu não trabalho com alopatia, mas o que mais se utiliza no tratamento convencional para tratar piodermite é a cefalexina, às vezes associada a clavulanato, e isso aqui que eu encontrei. Não estou falando de marcas, nem quem é melhor, nem quem é pior. As de cima são as mais antigas, as de baixo são as mais recentes, e olha só no preço. A vermelhinha aqui, ó, tá R$80 a caixinha, para você fazer um ciclo de tratamento. A amarelinha ali tá 140, 111, alguma coisa assim, 100 e alguma coisa. Essa rosinha aqui de baixo é lançamento, né? Quando eu saí do consultório eu não desconhecia esse aqui. E esse verdinho também, mas são os mesmos princípios ativos, deve ter uma tecnologia diferente, alguma coisa assim. Né? Ó, a caixinha rosa tá R$226, o ciclo para um tratamento. E a azulzinha aqui, ó, tá R$508. Tá bom para vocês? Então eu não falei em ciclo, eu falei em ciclos. Então não só o teu bolso sofre. Isso aqui, os meus alunos estão aprendendo a ferramenta do sistema DDI para limpar. Porque isso aqui deixa rastros químicos no organismo do teu animal. E esses rastros químicos eles vão trazer para o teu animal um problema muito grande lá na frente. Você vai ter que lidar com um fígado inflamado. Você vai ter que lidar com alguma massa dentro de um desses órgãos, pâncreas, estômago. Tem animal que está tomando remédio junto com remédio para evitar um efeito colateral porque o primeiro remédio estava dando. Então, quantos aqui, quem atira a primeira pedra, que nunca ofereceu uma ranitidina, um omeprazol para dar junto com antibiótico porque o pequeno estava vomitando por causa do comprimido, né? Então isso é um problema muito além do que a gente está enxergando e começa por o tutor ele não ter habilidade, porque isso aqui não é difícil, é prática. Então isso começa pelo tutor ele não ter sido orientado, logo ele não tem como treinar, então com isso ele não tem a habilidade de identificar o que é essa bolinha em questão, o que é essa piodermite em questão. E eu trouxe para vocês algumas aqui para vocês olharem junto comigo, alguns tipos de piodermite, tá? Então, a piodermite em geral, ela é um foco de infecção superficial, então ela é a primeira camada da pele ali, a pele ela tem várias camadas, ela parece um sanduichinho de camadas, e a piodermite ela vai vir ali lá no início, mas ela pode aprofundar, tá? E ela normalmente é causada por bactérias como Streptococcus, Staphylococcus, que estão ali, né, no trato da pele do teu animal, e elas são famosas pelo nome piodermite, mas eu chamo de pereba, broto, já ouviu falar, então tem uns nomes aí, cada região a gente fala. Mas na maioria das vezes a gente tem uma solução que perfurou a pele, né, uma solução de descontinuidade, nem que ela seja microscópica, que você não enxergue, mas ela abriu alguma brecha ali para aquela bactéria se aproveitar. Então ela é um sintoma muito comum em animais atópicos, tá legal? E assim, eu coloquei aqui algumas dúvidas no meio da aula, galera, dos alunos que me enviaram
enviaram, dos alunos não, dos tutores que me enviaram na caixinha de dúvidas sobre piodermite para a gente compor a aula e esclarecer todo mundo. Então eu não consegui colocar todas as dúvidas, mas eu coloquei dúvidas parecidas, então todo mundo vai ser respondido de alguma forma, porque a dúvida do colega geralmente é a tua dúvida também, tá? Então assim, ó, antes de eu começar as dúvidas, essa primeira bolinha aqui em cima é uma vesícula. Ela pode ter água, ela pode ter pus, ela pode ter sangue, ela pode estar só a bolinha mesmo, aparentemente não tem nada lá dentro. Geralmente ela começa única, em um local isolado, ou ela tem uma aqui, outra lá longe. Então é nesse momento que é maravilhoso pra gente tratar. E é nesse momento que o tutor se perde, porque às vezes não, a maioria das vezes ele não tem o hábito de estar ali fazendo inspeção no animal. Então passa despercebido e quando enxerga é porque o animal está se coçando muito, está caindo tufo de pelo, né? Alguma área ficou exposta, tá? Aqui embaixo é um outro tipo de piodermite, então aqui a gente já tem uma piodermite que ela faz um halo vermelho em volta da bolinha e a gente tem a confluência dessas lesões. Então, ó, várias bolinhas vão se juntando e você vai vendo que é como se a pele tivesse um grande hematoma vermelho e tivéssemos várias bolinhas ali dispostas perto uma da outra. E isso aí pode acontecer em qualquer lugar, mas é muito comum a gente perceber em áreas que tem pouco pelo, que estão desprotegidas de pelo. Guarda essa informação aí, tá? Aqui, logo abaixo da barriguinha vermelha, aqui a gente tem um outro quadro lá no final, ó, dos pelos dourados. Ali é quando a gente já tem um animal que está fazendo um processo de crostra. Então, ele já arrancou provavelmente aquela primeira película da vesícula, da bolinha, da piodermite. E aí extravasou secreção e secou e fizeram múltiplos focos. Então normalmente o pelo cai nesse tipo de piodermite e cai em tufo mesmo, junto com o cascão, sai fora tudo. Aqui logo abaixo, nessa barriga meio rosa com uma mancha preta, essa mancha preta aí, ela é um tipo de piodermite também, que se chama colarete epidérmico. Então começou com a bolinha estourou, virou uma grande lesão purulenta, né? Aí isso seca na maioria das vezes sozinho e faz uma bordinha de pele ao redor, de pele morta, como se aquele pedaço de pele no meio ali tivesse apodrecido. E ela pode aparecer em vários focos, né? Em vários pontos diferentes e se unir. E assim, tudo isso que eu tô falando, gente, não tem raça, não tem tamanho de pelo, não tem tipo de pele, acomete todo mundo, tá? E essa daqui, agora sim, tem algumas que são mais características em alguns tipos de pele e pelo do que outros. E essa última aqui, que parece um monte de bolinha branca assim, ó, é um animal de pelo curto, é um pitbull, e é como se estivesse olhando contra o pelo, né? Como se os buracos, a gente conseguisse ver o processo de hipotricose. O pelo matriz está lá, então quando você olha de cima, você até consegue ver o pelo do seu animal. Mas quando você olha assim numa certa angulação, você vê que está tudo esburacado ali por baixo, né? Às vezes já tá a bolinha, às vezes está uma crostinha, uma casquinha, tem alguma coisa, ou simplesmente o tufo se desprendeu e ficou ali uma área aberta. Então isso aqui também é uma característica sintomática da piodermite. Então ela pode vir desde a mais simples, né? Esse aqui é um processo que está começando a ficar agudo, ali tá bem feio, aqui tá bem feio, aqui também tá um processo agudo, esse último. Casos crônicos de piodermite, gente, vão envolver outros sintomas em paralelo, por isso que eu não trouxe. Vai ter hiperkeratose, vai ter liquinificação, vai ter hiperpigmentação, né? A gente vai somando outros sintomas e aí a gente vai tendo um quadro crônico. Isso aqui é um quadro agudo, são lesões primárias que você, apesar da intensidade, consegue resolver facilmente, tá? Vamos às dúvidas. Falhas de pelo corpo é piodermite? Então, a gente tem alguns sinais que identificam a piodermite. E um dos sinais que pode estar no teu animal quando a piodermite está lá é a queda de pelos. Porque essa pele ela desidratou e essa pele inflamou no momento da piodermite. E isso é o ambiente perfeito para o pelo cair. A raiz do pelo bulbo capilar se fragilizar e se desprender. Então, sim, se ainda não está caindo, vai cair, tá? A piodermite é mais comum em qual tipo de alergia? Em todos, né? A gente vai ver que existem gatilhos que fazem a piodermite se manifestar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas ela pode se manifestar em todos.
Agora, o que é mais comum a gente ver as pessoas falando é a galera da atopia, né? Porque o maior número de animais alérgicos é atópico, né? Em N, a atopia ganha. Então, normalmente você vai ver a atopia sendo mais comentada no processo de piodermite. Mas o carinha que tem alergia alimentar, ele pode ter manifestação de piodermite. O carinha que tem alergia picada pode. Até o emocional pode ter manifestação de piodermite. Tá legal? Vamos lá. Agora a gente vai migrar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, fechou. Então, agora vai chegar um outro momento muito importante que eu acredito que para vocês isso seja um grande divisor na sua vida hoje, ou talvez seja um grande conflito. Sabe aquela sensação que você tem de cabo de guerra com sintomas? Você puxa do lado, ele melhora, aí você puxa do outro, ele piora, aí ele tem uma melhora mais assim adiante, mas aí acaba tudo que você estava fazendo, volta tudo de novo e você fica com aquela sensação de cabo de guerra. Tô até tendo sucesso, mas o negócio não vai embora. Então, quando isso está acontecendo, quer dizer que o teu animal ele está exposto ao gatilho de crise. Ou seja, ele está em contato com aquilo que faz os sintomas dele acordarem a piodermite. E todos os sinais da piodermite. Pode começar com alguns, pode começar com todos. Isso aí você vai definir de acordo com o padrão sintomático do teu animal, que a gente chama de escada sintomática, tá? Não sei se a gente vai falar sobre ela na semana do pet alérgico, mas ela é um assunto explicado em todos os meus cursos, tá? Beleza, então assim, se você não sabe os gatilhos do seu animal, eu acredito que a maioria deles você não sabe, se sabe de algum, talvez não tenha certeza, se não é meu aluno, não confie só em exames, tá? Eu vou te falar aqui os que são mais frequentes, quais são os gatilhos que a gente vê a manifestação da piodermite na vida do teu animal. O primeiro deles é a característica anatômica da pele atópica. Então, a pele atópica ela é uma pele que ela não é fechadinha, ela é uma pele esburacada. Então, o teu animal ele vai ter lacunas na pele. Então, só por ele ser atópico já é uma característica que vai permitir que aeroalérgenos do ambiente se depositem na pele e causem a reação alérgica. E quem são, doutora, esses aeroalérgenos? Pólen. A gente está em setembro, né? Tá começando a primavera aí para as regiões sul, sudeste. Então preste atenção agora nesse período de setembro, que você vai começar a ter a polinização. E o teu animal, se ele não tiver com um manejo bacana, que eu já vou falar, você vai ter as lacunas em aberto e essas micropartículas entrarem e causar um processo inflamatório e gerar um quadro de piodermite. Desinfetante. Todo mundo olha para o desinfetante. Todo mundo já trocou 1000 vezes de desinfetante, mas ele é só um dos gatilhos. E depende do que você está usando, da diluição que você está fazendo, tá? Em geral, os químicos são os problemáticos. Então tenta buscar algo vegano, sabe? Poeira de obra. Nossa, gatilhaço. Não conheço um que não reaja a gatilho de poeira de obra. Entra em micropartícula, já era, dá reação, tá? Ácaro. Então a gente tem nas interestações do país inteiro, não sei como é que funciona aí em outros continentes, mas aqui no país inteiro, nas nossas interestações, onde a gente tem um clima mais ameno, a umidade está começando a ficar mais alta, a temperatura mais baixa nessas interestações, nós temos a presença do ácaro doméstico. E tem muito animal que tem alergia a isso, né? Tá com a imunidade baixa, então geralmente reage muito mal. Então a galera da atopia é uma galera que tem uma sequência, esses aqui só são os mais comuns vistos como aeroalérgicos, mas sim tem outras possibilidades e outras suspeitas que você tem que começar a observar. Quem mais? Os animais que têm dermatite picada. Então, picadas de insetos pode abrir uma solução de continuidade e fazer essas bactérias migrarem para dentro da pele e começar um processo de infecção, gerar um quadro de piodermite. Ou tem um animal que já tem alergia a essa picada e quando acontece a picada, ele fica irritado, ele se coça, a pele inflama, lesiona, piodermite ali. Próximo, as microlesões da pele natosa. Meu animal não é alérgico, mas ele tem uma pele muito sensível. Ele é um poodle rosa e branco. Ele é um animal que faz tosse higiênica, um maltês, né? Todo branco, rosa. A pele é um papel. E tá lá fazendo tosse higiênica na barriga do cachorro,
E é como nós, quando fazemos, homens fazem a barba, mulheres fazem a depilação da perna, axilas, com lâmina, né? E a deles ainda é quente. Então, doutora, mas o meu usa lâmina de cerâmica. Tá, mas pela proteção. Eu estou te dando uma visão do que pode causar piodermite, mas tem vários fatores. Eu posso fazer uma aula inteira só sobre tosa, tá? Pra galera da alergia. Então, quando a gente faz tosa higiênica, utiliza lâmina, aquece isso aí, esse animal ele tende a ter piodermite. Essa barriga rosa aqui que eu tô mostrando pra vocês é uma barriga clássica do animal que faz piodermite pós-tosa, tá? Que mais? Emocional. Então, o animal que ele está abalado emocionalmente, ele sofreu uma abalo emocional, uma grande perda, uma mudança, ele pode manifestar uma coceira psicogênica e gerar um quadro de piodermite. Ou às vezes, a piodermite pode simplesmente brotar da pele dele, porque houve uma alteração hormonal, né, as emoções mexem diretamente com os hormônios e gerou um processo inflamatório, expurgou alguma coisa e a gente teve a piodermite. Então tem muitos motivos, né, que você pode culpar por estar engatilhando a crise do teu animal. Deixa eu só desligar esse ar aqui, que tá me dando uma coceirinha na garganta. E o último, os gatilhos alimentares. Então o teu animal ele pode manifestar piodermite dependendo da alimentação dele. Então às vezes ele nem é alérgico alimentar, ele pode ter uma intolerância alimentar, mas ele está gerando um processo inflamatório no organismo dele. E só por esse processo inflamatório estar acontecendo, ele já pode estar gerando sintoma aí. Ele pode sim ser alérgico alimentar, a proteína, algumas vitaminas, alguns corantes. Ele pode ter comido uma bobagem, ele pode ter comido algo que intoxicou. E isso pode gerar um quadro de piodermite também. Então nem sempre vai ser alérgico, tá? Mas os alérgicos são os que a gente vê aí como campeões desse sintoma. Tá legal? Beleza. Bom, um outro fato que faz o tutor começar a se frustrar com o processo de não conciliar o sintoma da piodermite é que ele investe muito em produtos, ele investe muito tempo, dinheiro em coisas que ele não está vendo mais resultado, que ele já viu, mas que ele não está vendo mais. Então, se você já usou algum tipo de shampoo que funcionava ali no começo, só que ele simplesmente ali, parou de funcionar, ou ele começou a danificar a pele do teu animal, ele é um produto que você tem que colocar na sua lista aí do seu animalzinho com um asterisco. Você tem que entender por que aquilo aconteceu. Isso faz parte da conversa com a pele. Então, algumas decisões tomadas pelo tutor, eles vão influenciar diretamente no resultado da resposta da pele desse animal. Coisas que você está falando sim ou não hoje e está custeando isso, estão influenciando no resultado que você tem dentro da sua casa agora. Então, a maioria adere cegamente ao tratamento convencional sem entender que ele pode estar sendo o principal causador do surgimento da piodermite ou da piora do sintoma que você já tem. Exatamente. E aqui eu vou te falar alguns pontos que fazem com que isso aconteça. O primeiro ponto é o erro de manejo, galera. Então, o erro de manejo, para mim, assim, é algo muito importante. O tutor que eu atendia no consultório, antigamente, ele era um tutor completamente despreparado para cuidar de um animalzinho que tinha um quadro dermatológico. Ele não entendia absolutamente nada de nada. A galera que eu recebo nos cursos também é bem zerado com relação ao manejo. Então, é um ponto que eu precisava trazer nessa aula para você. Por quê? O banho irregular é um motivo de uma piodermite surgir ou piorar. Então, o banho do animal que está com piodermite, ele tem que ser mais assíduo, ele tem que ser mais regular. E não é em cima de regras que alguém colocou, né, que você cumpre sem entender o motivo. Por que não pode? Não pode. Estraga a pele. Só isso? Mais nada? Só estraga. Vai ter outro jeito? Questiona, seja um questionador, não seja alguém que, tá, tudo bem, ok, eu vou lá fazer isso, tá? Questiona. Então, o banho do animal que está com piodermite, ele é um banho mais regular, porque isso vai acelerar a recuperação dos sintomas.
Isso vai ajudar o teu animal a ter mais alívio. Isso vai te poupar tempo, apesar, eu vou fazer mais de banho na semana, eu vou gastar muito tempo. Isso vai te poupar tempo, porque ele vai parar de ficar te coçando à noite, tu vai ter uma melhor noite de qualidade. Você vai parar de ficar falando pra ele toda hora, e para de te coçar 10 vezes no dia. Isso te cansa psicologicamente, isso atrapalha a tua rotina, o teu trabalho. Isso atrapalha. A gente acha que não, mas influencia. E isso é um gasto. Eu acho que mais importante do que o dinheiro é o teu tempo. E sanidade mental é tempo.